ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Quinta-feira chuvosa, a média esperada para este mês é ultrapassada em quase o dobro. Na Zona Oeste, ruas alagaram. Neste ponto da Avenida São Jorge, por exemplo, a pista fica completamente inundada e o trânsito precisa ser desviado. Na Zona Sul, bueiro entupido causa transtornos. E ainda, a cheia do Rio Madeira pode prejudicar municípios do Baixo Amazonas. As previsões indicam que a cheia deste ano não deve ser tão grande como a de anos anteriores. Mas na semana que vem, o Serviço Geológico do Brasil deve divulgar o primeiro alerta. Servidores da Suframa retomam 30% dos serviços a pedido da Justiça. Manaus vai ganhar centro de treinamento de ginástica rítmica. E tem mais esporte, os gols da primeira noite da Copa Brasil de Futebol de Areia. E você vai ver como o Pilates tem ajudado na reabilitação de deficientes. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi uma quinta-feira de muita chuva em Manaus e muitos transtornos em quase toda a cidade. Na Zona Oeste, várias ruas alagaram. A previsão do tempo acertou e a chuva foi intensa. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, satélites identificaram a formação de muitas nuvens de chuva na região metropolitana. O resultado surpreendeu os motoristas. A forte chuva também traz problemas de drenagem. Neste ponto da Avenida São Jorge, por exemplo, a pista fica completamente inundada e o trânsito precisa ser desviado. Uma longa fila de veículos se formou. Alguns condutores se arriscaram na travessia. Na Avenida Brasil, próximo ao Centro de Convivência da Família, outro ponto de alagamento. O trânsito também precisou ser desviado. Toda vez que dá uma chuva forte aqui em Manaus, na região oeste, isso aqui alaga. Vai se atrasar para o trabalho hoje? Com certeza. Estou dando um tempo para ver se baixa um pouco, pelo menos uns 10 centímetros, porque tá difícil. Se eu ficar parado aí no meio, piora a minha situação. Melhor chegar um pouco atrasado do que ter um problema maior ainda, né? Houve congestionamento. Apenas caminhões e ônibus conseguiam passar. Toda vez que chove é assim. Quem está prefeito e sai prefeito é a mesma coisa. Em Petrópolis, zona sul de Manaus, o transtorno foi causado por um bueiro. A repórter Roberta Cunha traz as informações. Roberta. Muita chuva aqui em Petrópolis também. Nós estamos em um beco que fica na rua Simval de Moura. Aqui o problema é este bueiro que começou aí a ser construído devido problemas aí na estrutura, né? Parte da rua acabou desmoronando também. E aí os moradores reclamam porque a passagem dos pedestres está sendo prejudicada, principalmente dias como esse, de chuva. A gente conversou com o encarregado de obras e ele disse que os trabalhos foram suspensos na última sexta-feira porque a equipe precisou ser deslocada para outro ponto da cidade, mas ontem as atividades aqui foram retomadas, viu? Hoje, infelizmente, não puderam dar continuidade por conta da chuva. Também 2 árvores caíram no estacionamento da sede do INCRA no Aleixo. Um carro foi atingido, uma pessoa que estava dentro dele, felizmente foi retirada sem ferimentos graves. Eu volto com você no estúdio. E o nível do rio Madeira subiu mais uma vez. A previsão do Serviço Geológico do Brasil é de que a cheia recorde em Porto Velho e no sul do nosso estado cause impactos também no rio Amazonas. O tempo de viagem aumentou. Quem deixa Manaus Moderna com destino ao Maitá, por exemplo, leva até 5 dias para chegar. Este comandante explica que a cheia dos rios costuma facilitar a navegação, mas dessa vez eles têm sido obrigados a dobrar o cuidado com as correntezas. A embarcação ele tem que ir, né? O imposto de palheta ele tem que ir para frente mesmo. Mas ele sente o imposto da água, contra, né? Sente o imposto da água. Aí tem que ter cuidado. Muito cuidado também.
O Rio Madeira atingiu a cota de 19 metros e 64 centímetros em Porto Velho, 2 metros e 2 centímetros acima da marca histórica. O Serviço Geológico do Brasil prevê que os impactos da enchente atinjam até mesmo municípios do Baixo Amazonas. Como o Porto Velho está acima daqui da região do estado do Amazonas, essa água vai chegar aqui até os municípios que estão a jusante, ou seja, que estão abaixo de Porto Velho, trazendo transtornos para todos esses municípios que estão embaixo e, inclusive, reflexos no Rio Amazonas, por exemplo, Itacoatiara e Parintins. Nos municípios do sul do Amazonas, o número de desabrigados subiu para 13 mil. O número de famílias afetadas em todo o estado chega a 66 mil. 12 municípios estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios Madeira, Juruá e Purus. Aqui na capital, o nível do Rio Negro também é monitorado. Por enquanto, a subida das águas é considerada normal. As previsões indicam que a cheia deste ano não deve ser tão grande como a de anos anteriores. Mas na semana que vem, o Serviço Geológico do Brasil deve divulgar o primeiro alerta. A gente faz medições de vazão mensalmente e que a gente tem acompanhado tanto a montante acima de Manaus quanto aqui em Manaus é que o Rio Negro apresenta um comportamento muito normal, muito dentro dos níveis normais. A cheia dos rios deve seguir até meados de junho. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã, o tempo vai ser encoberto a nublado. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. A seguir, chegam a Manaus mais 2 presos envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso. E ainda nessa edição, Manaus vai ganhar centro de ginástica rítmica. Nós voltamos já.